Fala galera do grupo de estudos, vamos então para nossa aula de Física 1, tá certo? Nossa primeira aula, agora sim vamos para a nossa aula 1, tá? Que nós vamos então dar introdução aos conceitos físicos que nós vamos estar trabalhando a partir de agora, tá certo? Então, se você não viu a aula 0 só um pré-requisito, tá certo? Uma revisão de conceito do ensino fundamental, que é trigonometria, triângulo e retângulo, e agora a gente vai introduzir então o que seria nossos estudos físicos de fato, tá certo? Então a nossa aula de hoje vai se concentrar na parte de medidas, tá certo? Ou seja, a gente vai falar de medidas, notação científica e ordem de grandeza. Perfeito? Vamos entender o que significa cada coisa dela. Inicialmente, vamos entender um conceito que a gente chama de grandeza física. O que é uma grandeza física? Grandeza física trata-se de tudo aquilo que pode ser medido ou quantificado, tá certo? Ou seja, eu dei exemplo aqui de algumas grandezas físicas, por exemplo, massa, até a simbologia como a gente representa aqui na física, né? Porque toda grandeza física, ela vai possuir um símbolo associado a ela, tá certo? Que a gente vai estar trabalhando bastante quanto aqui. Então a gente vai ter massa, a gente representa pela letra M, né? A gente tem deslocamento, que a gente representa essa letra grega aqui, delta, tá certo? Então delta S. Deslocamento trata-se da variação do espaço, então trata-se de outra grandeza que a gente pode medir. Tempo, eu coloquei também, isso aqui é o intervalo de tempo, né? O ΔT, o famoso ΔT. A gente também tem a temperatura, ou seja, que pode interpretar pela letra grega θ ou o T maiúsculo, tá certo? Existem diversas outras grandezas, tá certo? Que a gente pode estar trabalhando aqui, mas se tem essa aqui, essas são umas que a gente vai estar trabalhando no nosso estudo, e entre as outras demais a gente vai vendo conforme a gente for avançando. Uma coisa que é bom a gente destacar, toda grandeza física, ela vai possuir uma unidade de medida associada, tá certo? Isso serve para quê? Justamente para a gente padronizar tudo, tá certo? E também, vai destacar também que todas essas grandezas físicas, elas têm o seu instrumento de medida. Por exemplo, a massa, a gente mede com balança. A gente pode medir também o deslocamento, geralmente é um certo comprimento, né? É um espaço, então a gente mede metros, quilômetros, entre outras coisas. O tempo, a gente pode medir com o nosso relógio ou um cronômetro, a gente pode medir o intervalo de tempo. Então, a gente pode ter termômetro para temperatura, entre outras coisas, entre outros instrumentos, tá certo? E diante disso, cada um dos instrumentos eles medem com uma unidade específica, tá certo? Então, por exemplo, e existe uma representação física aqui quando a gente vai se referir apenas à unidade de medida. Por exemplo, massa de um corpo, por exemplo, a gente geralmente determina em quê? Em quilogramas. Então, qual é a representação? Se eu quero representar a unidade de medida massa, eu vou representar entre colchetes a letra que representa a massa, no caso M, perfeito, e vou igualar isso, colocar igual à unidade de medida. Qual a unidade de medida? Quilograma. Então, essa daqui é a forma que a gente representa a unidade de medida de uma certa grandeza física, perfeito? Se eu quero, por exemplo, representar a grandeza, por exemplo, de velocidade. Velocidade, geralmente a gente representa o quê? Com a letra V, perfeito? Qual a unidade da velocidade? Geralmente a gente pode ver em duas unidades frequentes. Tem a metro por segundo, perfeito? Que a gente vai usar muito aqui na física, que é a trata do sistema internacional, que a gente já vai falar daqui a pouco. Ou a gente também pode ter o quê? A unidade da velocidade sendo quilômetros por hora, que é muito mais visto, né, no nosso cotidiano, falar em quilômetros por hora. Perfeito? Então tá aí, então como que a gente representa uma unidade de medida de uma grandeza física, tá certo? Então toda grandeza física, ela vai ter uma unidade de medida associada. E diante disso, só que, por exemplo, massa. A gente pode medir em quilogramas, mas a gente também pode medir em gramas. Assim como eu citei aqui velocidade, a gente pode medir metros por segundo, bem como em quilômetro por hora. Diante disso, com essa variedade de unidades de medida que a gente pode apresentar, surgiu o chamado Sistema Internacional de Unidades, que foi justamente criado para poder estabelecer padrões para essas unidades das grandezas físicas, tá certo? Para que todo o sistema científico usasse apenas essa grandeza como forma de unidade de medida, tá certo? Eu vou citar aqui então algumas dessas de grandezas e as suas respectivas unidades no sistema internacional. Por exemplo, medida de comprimento, que a gente usa, por exemplo, para deslocamento, para uma posição que representa o espaço. Geralmente a gente usa o quê? A gente vai usar o metro, perfeito? Representa a letra M, perfeito? É o símbolo dela. A massa, como a gente já viu aqui em cima, né? Massa, a gente geralmente representa em quilogramas, perfeito? Quilogramas. Que vai ser o quê? A gente representa como kg. Essa é a unidade
do Sistema Internacional. Tempo a gente pode medir hora, pode medir minuto, pode medir segundo, pode medir anos. No Sistema Internacional, a unidade de medida é o segundo, tá certo? Perfeito? Essa é a unidade que a gente vai estar trabalhando aqui do Sistema Internacional. Temperatura, aqui no nosso país, por exemplo, a gente usa o sistema em graus Celsius, tá certo? Porém, no Sistema Internacional, a medida é em Kelvin, tá certo? Então, temperatura é medida em Kelvin. Existem formas de você, inclusive, converter essas unidades. Isso a gente vai ver mais no estudo de Física 2, perfeito? Quando a gente estudar termologia. Velocidade, como eu já havia citado, né? No Sistema Internacional, a gente tem metros por segundo e quilômetros por hora. Porém, no Sistema Internacional, a unidade é o metros por segundo, perfeito? Metros por segundo é a unidade. A força. Força é uma grandeza que também vai trabalhar agora em Física 1, na parte dinâmica, e ela pode ser representada de duas formas, que representam a mesma unidade. No Sistema Internacional, ela é mais conhecida como o quê? Como newtons, tá certo? A gente representa com a letra N, justamente em homenagem a Isaac Newton. Mas o Newton também equivale, pode ser equivaler ao quê? A quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, tá certo? Quando a gente for estudar mais especificamente forças, a gente vai ver por que surge essa representação de quilograma por metro por segundo ao quadrado, vezes metro por segundo ao quadrado. Aceleração, qual a unidade de medida? É metros por segundo ao quadrado, justamente essa daqui que a gente acabou misturando aí na fórmula da força. Área, como a gente está trabalhando comprimento, é metro, então a área vai ser o quê? Metro elevado ao quadrado. Show? Volume é uma medida já tridimensional, ou seja, então é metro cúbico, perfeito? Metros cúbicos é a unidade do Sistema Internacional para volume. Tá, então, citadas algumas unidades de algumas grandezas, existem diversas outras, mas que se a gente for citar aqui, a gente vai gastar horas e horas aqui, e esse não é o intuito, tá? Conforme a gente for trabalhando, a gente vai ver especificamente as unidades de cada um e eu vou destacando para vocês. Então, vamos lá. Vamos, então, com isso, do sistema das unidades, cada unidade, por exemplo, metro, quilograma, por exemplo, existem seus múltiplos e seus submúltiplos, tá certo? Quilograma, um metro, vamos pegar um metro por exemplo. A gente pode medir o metro com seus múltiplos, como quilômetros, hectômetros, decâmetros. Porém, a gente também pode medir com seus submúltiplos, como decímetro, centímetro e milímetro. Estava falando quilograma, a gente tem quilograma, tem grama, tem decigrama, decagrama e assim por diante. Diante disso, existem, separei aqui prefixos, né, que vão representar essas casas decimais pra gente, tá certo? Ou seja, então os prefixos das unidades que a gente usa muito na física, elas vão representar os múltiplos e submúltiplos das potências de 10 de cada unidade. Então a gente tem, por exemplo, a gente tem um nano representado pela letra N, esses aqui são os submúltiplos, esses aqui são os múltiplos, tá certo? Tem aqui os mais conhecidos como mili, centi, decímetro, por exemplo, que tá aqui as potências 10 correspondentes. Porém, a gente também tem as medidas menores, como o micro, que equivale a 10 a menos 6, e o nano, que é 10 a menos 9. Da mesma forma, a gente tem também para os múltiplos, né? A gente tem o deca, ou seja, vem de decagrama, decalitro, hectolitro, quilograma e assim por diante, que essas aqui são as mais conhecidas, porém a gente também tem as maiores, que são o mega, 10 a sexta, representado pela letra M maiúscula, e o giga, como 10 a nona, representado pelo G maiúsculo. Existem outras? Existem, mas conforme a gente for, mais uma vez, conforme a gente for estudando, a gente vai se aprofundando em cada uma delas, eu vou especificando aqui para vocês. Mas essas daqui são as principais que mais vão aparecer. Perfeito? Então, vamos só ver um exemplo aqui para a gente ver como que essas potências 10. Por exemplo, se eu tenho, por exemplo, uma massa de 5 microgramas, massa de uma bactéria ou de um vírus, por exemplo, como que eu representaria esse número aqui em gramas? Por exemplo, eu quero passar isso para grama, unidade fundamental, né? Como que eu representaria? Eu olho na tabela. Micro equivale a quanto? 10 a menos 6. Então, isso aqui, 5 microgramas, é a mesma coisa que eu colocasse 5 vezes 10 a menos 6 gramas. Tá certo? Então, tá aí, então, representada a minha potência em forma de exponencial, vamos dizer assim, da minha massa. Só que na unidade de grama. Então, eu falo, se eu tenho, por exemplo, 70 quilômetros, eu quero passar isso aqui para metro. O prefixo K significa o quê? K tá aqui, ó. Significa quilo, que equivale a 10 ao cubo. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu dizer que eu percorri 70 vezes 10 ao cubo metros. Perfeito? Aí, esses são só dois exemplos para a gente ver como que se funciona na prática. Perfeito? Aí, mais uma vez, conforme foi passando,
acabou surgindo muito essas potências de 10, tá certo? Então, para facilitar certos cálculos, surgiu então a chamada notação científica, perfeito? Que justamente a gente utiliza ela para representar números que são muito grandes ou também muito pequenos, tá certo? Por exemplo, uma bactéria, por exemplo, esses prefixos já nos auxiliam a, por exemplo, determinar massa pequena. Porém, se ele vem escrito numa forma sem esse prefixo, tá certo? 0,000, ou seja, 6 casas decimais depois do 5. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que eu representasse 0,000006. No caso, 0,005. Agora sim. Gramas. Ou seja, isso dá muito trabalho se você ficar fazendo isso repetidamente. Perfeito? Dá muito trabalho você ficar trabalhando com muito zero, muita casa decimal. Então foi estabelecida essa notação científica para poder ajudar a gente nas representações das medidas. Como que é a forma geral de uma número que está em notação científica? Eu vou chamar o número n, que vai ser dado da forma x vezes 10 elevado a n. Perfeito? Ou seja, tem a potência de 10 e tem esse x. O que significa cada um desses termos? O n é um número de notação científica, esse n maiúsculo. Agora, o x, ele vai ser um número, no geral, natural, tá certo? E esse número, obrigatoriamente, vai estar entre 1 e 10. Porém, ele não pode ser 10. Nunca vai poder ser 10. Ou seja, ele pode ser 1, mas não pode ser 10. Por isso que eu coloquei menor igual a 1, maior igual a 1 e menor que 10. Ou seja, ele vai estar entre essa faixa. E agora, o meu n, que é o meu expoente, ele vai ser pertencer ao conjunto dos números inteiros. Perfeito? Ou seja, vou representar assim, que é o símbolo do conjunto dos números inteiros. Ou seja, pode se representar qualquer valor, positivo ou negativo. Basicamente é isso. Tá certo? Então vamos tentar escrever certos números aqui na forma de notação científica. Por exemplo, 14,20. Vamos lá. 14,20. Ele não está na notação científica. Por quê? Porque eu tenho o número que está aqui é o quê? O 14. 14 é maior que 10. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que andar com essa vírgula. Minha estratégia é o quê? Para me transformar na notação científica. Eu tenho que andar com essa vírgula que está aqui para algum lugar, de forma que esse número torne entre 1 e 10. Qual é a minha estratégia? Se ele é maior, eu vou andar o quê? Para a esquerda. Se eu ando uma casa para a esquerda, eu vou ficar com que número? Eu vou ficar com 1,420. Tá entre 1 e 10? Tá. Agora está entre 1 e 10. Então é esse número que eu vou utilizar. Ou seja, eu vou reescrever o 14,20 como 1,420. Só que vai ser só isso? Não. Agora eu tenho que ter minha potência de 10 correspondente. Então, o que eu vou fazer? Se eu andei uma casa para a esquerda, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que a minha potência é 10 elevado a 1. Simples assim. Ou seja, se eu andei para a esquerda, eu vou escrever minha potência como 10 elevado a 1. Um positivo. Perfeito? Basicamente é isso. Ou seja, porque o meu número agora está indo entre 10 e eu tenho uma potência de 10 correspondente. Repara que o meu expoente é um número inteiro. Então, o meu número, eu posso dizer que agora sim ele está na notação científica. Vamos ver mais os casos para a gente ver? Vamos lá. Letra B. Eu tenho esse número aqui, 564 milhões. Poxa, vamos lá. É um número muito grande. Aí eu te pergunto, esse número agora não tem vírgula, tá certo? Ele não tem vírgula. Mas eu posso supor que o quê? A minha vírgula está na última casa decimal, ou seja, depois do último zero. Agora eu posso começar a trabalhar para onde que vai parar essa vírgula. Então, vamos lá. Se eu andar uma casa para a esquerda, isso ajuda? Não, porque o meu número vai ficar ainda muito maior que 10. Lembra que eu tenho que alcançar um número que esteja entre 1 e 10. Então, para onde eu vou ter que parar com a minha vírgula? Eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, se eu parar aqui entre o 5 e 6, eu vou ficar com o número 5,64. Que aí sim, o meu número vai estar entre 1 e 10, perfeitamente. Então o meu número, eu vou reescrever ele como 5,64 vezes 10. Agora, qual é o meu expoente? Eu vou contar quantas casas que eu andei. Quantas casas que eu andei? Eu andei 8 casas para a esquerda. Então, eu vou escrever, vai ser 10 elevado a 8. Positivo. Perfeito? Então, tá aí escrito o meu número em notação científica. Ou seja, se eu ando para a esquerda, o meu expoente vai ser positivo, vai ficando cada vez mais positivo.
E agora a gente vai ver o que vai acontecer se eu andar para minha casa para a direita, tá certo? Vamos ver então. Letra C. E tem esse número aqui, 0,0000044. Como que eu vou representar esse número de notação científica? A minha vírgula está aqui. Repara que eu vou ter que andar agora ele para onde? A vírgula para a direita, porque meus números estão aqui. Perfeito? Dessa forma, meu número está muito menor que 1. Eu tenho que ter um número entre 1 e 10. Então, vamos lá. Eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas decimais. Parou aqui. Por quê? Agora eu fico com o meu número 4,4. Perfeito? 4,4 está entre 1 e 10. Então, o meu número vai ser 4,4 vezes 10. Agora, eu andei quantas unidades? Casas. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que agora eu andei 7 casas para a direita. Então, em vez de meu expoente ficar vezes 10 a 7, eu vou ter meu expoente vezes 10 a menos 7. Perfeito? Essa vai ser a minha representação dessa minha medida. 4,4 vezes 10 a menos 7. Show? Então, se a gente anda com a casa para a esquerda, meu expoente fica positivo. Se eu ando minha casa para a direita, meu expoente fica negativo. Agora esse número aqui, 224 vezes 10 a menos 5. Aí você vai e pergunta, poxa, mas não já está na forma de notação científica, não? Porque eu tenho aqui um número aqui na frente e eu tenho uma potência de 10. Só que repara, o meu número aqui na frente, ele está entre 1 e 10? Não, ele é muito maior do que 10. Então eu tenho que transformar ainda esse número aqui para ficar entre 1 e 10. Então, se eu não tenho nenhuma vírgula nele, é como se a vírgula tivesse o quê? Tivesse aqui no final, perfeito? Então, eu vou andar com a vírgula então para onde? Para a esquerda, porque eu tenho que transformar esse número entre 1 e 10. Então, eu vou andar 1, 2, casas decimais, ou seja, minha vírgula vai parar aqui. Então, vai ficar 2,24. Só que eu já tenho uma potência de 10. O que eu vou fazer? Eu vou repetir ela. Inicialmente, eu vou repetir ela. Só que eu andei quantas casas? Eu andei 2. 2 para onde? Eu andei 2 para a esquerda. Então, lembra, se eu ando para a esquerda, meu potência de 10 fica positivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar 2 no meu expoente. Perfeito? Que aí sim a minha notação a meu expoente vai ficar correto. Então, qual vai ser o meu número então correto? Vai ficar o quê? Vai ficar 2,24 vezes 10, menos 5 mais 2, se você fazer essa conta, vai dar menos 3. Isso aqui é a subtração de números inteiros. Ou seja, você faz o quê? 5, se sinais diferentes, você subtrai e dá o sinal do maior. Então, subtraindo 5 menos 2 dá 3. Quem é o maior? 5. O sinal dele é negativo, então permanece o sinal negativo. Perfeito? Então tá aí, diferentes casos aí de notação científica que a gente pode representar dessa forma. Se for uma dúvida, é só deixar aí nos comentários. Perfeito? Vamos então agora falar de um assunto que é a ordem de grandeza. De onde surge a ordem de grandeza? A ordem de grandeza surge justamente porque certos números, muitas das vezes, não necessitam ser representados de forma exata. Ou seja, dessa forma aqui, 4,4 vezes 10 a menos 7, por exemplo. Eu não quero saber qual é esse número aqui da frente. Eu só quero saber qual é a ordem dele, ou seja, qual é a potência de 10 que me refere a esse número, por exemplo. Então, daí então surge, como vocês podem ver, passar a próxima folha, a chamada ordem de grandeza, que a gente vai utilizar quando o número exato ele é irrelevante, ou seja, ele não importa pra gente. E a única coisa que importa pra gente é saber a potência de 10 mais próxima desse valor que a gente está trabalhando. Perfeito? Então, para isso, a gente vai seguir de alguns passos para poder estabelecer qual é a minha ordem de grandeza. Qual vai ser eles? Primeiro passo vai ser justamente escrever esse número em um número, uma medida, em notação científica. Perfeito? Que a gente já viu, ou seja, a gente vai escrever na forma n igual a x vezes 10 a n, com o x entre 1 e 10 e o n em número inteiro. E o segundo passo vai ser justamente analisar o valor do x. Agora a gente vai analisar justamente esse valor que estamos explicando, ou seja, esse valor que está aqui na frente. A gente vai analisar o quê? Se o x for menor que 3,16, a minha ordem de grandeza vai ser o quê? Eu vou só repetir a minha potência de 10. A minha ordem de grandeza vai ser essa. Perfeito? 10 elevado a n. Agora, se o meu x for maior ou igual a 3,16, a minha ordem de grandeza vai ser 10 elevado a n mais 1. Eu vou somar um dos expoentes. Aí você pergunta, por que 3,16? Por que eu tenho que parar com esse valor aí tão do nada assim decimal? 3,16 está relacionado justamente ao quê? 3,16 é aproximadamente a raiz de 10. Ou seja, a raiz de 10 é aproximadamente 3,16. Como a gente trabalha a potência de 10, então foi escolhido esse valor, a raiz do 10, para poder a gente comparar
dessa forma a ordem de grandeza. Perfeito? Então, por isso que surge 3,16. Não é simplesmente assim do nada que surge esse número. Então vamos lá, para alguns exemplos para a gente determinar a ordem de grandeza então. Vamos lá, a gente tem esse número aqui, 224 vezes 10 a menos 5, que a gente fez aqui abaixo. Como a gente já viu, a notação científica dele é o quê? É 2,24 vezes 10 a menos 3. Perfeito? Agora, eu vou analisar como que eu determino a ordem de grandeza. Eu vou analisar esse número aqui da frente. Esse número é maior ou menor que 3,16? Ele é menor. Se ele é menor, eu vou ter o quê? Que minha ordem de grandeza vai ser o quê? A própria potência de 10. Qual é a potência de 10? 10 elevado a menos 3. Perfeito? Simples assim. Não tem nada demais. Se você sabe escrever um número em notação científica, a ordem de grandeza sai sem problema nenhum. É só você analisar. Esse número agora, 0,000009. Primeira coisa, escrever ele em notação científica. Vamos lá. Eu tenho que transformar esse número aqui em um número entre 1 e 10. Show? Então, minha vírgula está aqui. Eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para a direita. Então, esse número vai ser 9 vezes 10. Como eu andei 6 casas para a direita, então vai ficar 10 elevado a menos 6. Lembra, para a esquerda fica positivo, para a direita fica negativo. Agora a gente vai analisar. O 9 é maior que 3,16. Perfeito? Então, a minha ordem de grandeza vai ser 10 elevado a menos 6 mais 1. Show? 10 a menos 6 mais 1 vai dar o quê? 10 a menos 5. Essa é a minha ordem de grandeza da minha potência. Show? Agora esse número aqui, ó. 573 vezes 10 a menos 10 a 7. Então, vamos lá. Primeira coisa, escrever ele em notação científica. Então, vamos lá. Minha vírgula tá aqui. Eu vou andar com ela para esquerda, ou seja, eu vou andar 2 casas para esquerda. Então, vai ficar o quê? 5,73 vezes 10. Eu andei 2 casas para esquerda. Então, significa que eu vou somar meus expoentes. Quando eu vou andando para a esquerda, fica positivo. Então, 7 mais 2. Então, esse meu número é o quê? 5,73 vezes 10 elevado a 9. Show? Agora eu analiso. Eu posso analisar. Já está em notação científica. Então, esse número aqui é maior que 3,16. Então, minha ordem de grandeza vai ser o quê? 10 elevado a 9 mais 1. Ou seja, eu vou somar mais 1. Então, 10 elevado a 9 mais 1. Vou somar, já que ele é maior. Então, isso aqui vai ser 10 elevado a 10. Tá aí, então, a minha ordem de grandeza. Perfeito? Então, se ficou alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Vamos fazer agora algumas questões de concurso para a gente ver como que isso pode aparecer. Questão primeiro da rural. O censo populacional realizado em 1970 constatou que a população do Brasil era de 90 milhões de habitantes. Então, vamos lá, 90 milhões de habitantes. Hoje, o censo estima uma população de 150 milhões de habitantes. A ordem de grandeza que melhor expressa o crescimento populacional é... Ou seja, o que é crescimento populacional? É justamente quanto essa população cresceu. Quantos de habitantes a nossa população ganhou. Se tinha... atualmente estima 150. E antigamente tem 90, basta eu fazer a subtração. Ou seja, 150 milhões menos 90 milhões, isso vai dar o quê? Vai dar uma população de 60 milhões. Perfeito? 60 milhões de habitantes. Perfeito? Então, agora ele quer saber o quê? A ordem de grandeza desse valor aqui, desse crescimento populacional. Ou seja, 60 milhões eu escrevo assim, ó, 60 e mais 6 casas depois. Então, eu vou ter que escrever esse número aqui primeiro, para achar a ordem de grandeza. Achar a notação científica. Então, vamos lá. Reescrevendo, a vírgula está aqui. Então, vamos dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, para mim, achar com 6,0. Vai estar entre 1 e 10. Ou simplesmente 6. Feito. Vai ficar 6 vezes 10A. Como eu andei 7 casas para a esquerda, vai ser 10 elevado a 7. Agora, eu analiso esse número aqui da frente. Ele é maior que 3,16. Então, a minha ordem de grandeza vai ser 10 elevado a 7 mais 1. Então, a minha ordem de grandeza vai ser o quê? 10 elevado a 8. Perfeito? Que a gente marca, então, nossa alternativa C. Show? Questão que é apenas determinada você fazer os devidos cálculos de notação científica e achar a ordem de grandeza. E interpretar o que seria o crescimento populacional. Vamos lá, questão número 2. A questão número 2 diz assim, da UFRN. O coração de uma pessoa bate em média 70 vezes a cada minuto. Então, vamos anotar essa informação. 70 vezes a cada 1 minuto. Se essa pessoa viver 80 anos,
ou seja, 80 anos, o número de vezes que o seu coração terá batido será da ordem de. Ou seja, essa questão é uma típica de mudança de unidade. Ou seja, você trabalhando uma medida que está em minuto e você quer transformar ela em anos, perfeito? Então, qual vai ser minha estratégia aqui? Eu vou ter que fazer várias regras de 3 para eu poder transformar essa unidade. E qual vai ser a minha estratégia? Ou seja, eu estou em minuto, eu vou passar isso primeiro para o quê? Para hora, perfeito? De hora, eu vou passar para dia, e de dia eu consigo passar para anos. Show? Que aí vou fazer essa etapa sucessiva. Você poderia fazer direto, né? Mas de cara eu vou fazer a regra de 3 para você entender o passo a passo. Vamos lá. Eu tenho 70 vezes a cada 1 minuto. Uma hora tem quantos minutos? Eu quero saber quanto que eu tenho em uma hora. Uma hora tem quantos? Tem 60 minutos. Então, qual é a minha quantidade? Vou chamar de N. Se eu fazer essa multiplicação, 70 vezes 60, eu vou achar o quê? 4.200 vezes. Show? Então, isso daqui, essa quantidade está associada a uma hora. Show? Agora eu quero saber quanto que eu tenho em dias. Um dia tem quantas horas? Um dia tem 24 horas. Vou achar, então, qual é a minha quantidade de vezes que meu coração vai bater em um dia. Se eu fazer essa basta multiplicar cruzado. Mais uma vez, assim como aqui em cima. 24 vezes 4.200, se fazer esse cálculo, vai dar 100.800 vezes. Perfeito? Então, agora, essa quantidade está associada em um dia. Eu quero saber agora, vou passar para anos. Quantos dias tem um ano? Um ano tem 365 dias. Então, eu quero saber quanto que eu tenho em 365 dias. Qual é a minha quantidade de vezes que meu coração vai ter batido. Mais uma vez, regra de 3, multiplicar cruzado. Se eu faço esse cálculo, isso vai dar 36.792.000 vezes. Perfeito? Estou fazendo um cálculo rápido para a gente poder ganhar tempo aqui do vídeo. Depois você confere aí os cálculos para ver se bate tudo certinho. Então, eu tenho que, meu coração bate 36.792.000 vezes em um ano. Só que eu quero saber de um ano. O enunciado perguntou quanto que vai bater se ela vir em 80 anos. Então, 80 anos, qual é a quantidade de batidas que o meu coração vai ter? Se eu fazer isso, eu vou achar um valor de 2.943.360.000 vezes. Todo esse número aí de quantidade de batidas. Só que ele acabou a questão aí? Não. Ele pediu o quê? Que é a ordem desse número. Ou seja, a ordem de grandeza. Então, eu vou achar primeiro aqui a notação científica. Esse número aqui não está na notação científica ainda. Então, meu número N vai ser o quê? Vírgula está aqui. Ou seja, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vai ser o quê? 2,94336 vezes 10 elevado a quanto? Se eu andei para a esquerda, é 9, positivo. Agora, eu analiso esse número aqui. Esse número é menor que 3,16, perfeito. Então, minha ordem de grandeza vai ser minha própria potência, ou seja, 10 elevado a 9. Finalizada, então, a questão. A alternativa eu marco, então, letra C. Agora, aí esse é o exemplo clássico que a gente pode ver como que a ordem de grandeza é importante para esse tipo de caso. Por quê? Olha esse número aqui na frente, 2,94336. É um número muito quebrado. Então, você repara que a ordem de grandeza facilita a gente saber de quantas vezes, né, que o nosso coração vai estar batendo. Então, você percebe a importância, nesse caso, de usar a ordem de grandeza do que usar o valor exato da nossa questão. Perfeito? Então, então, 2 exercícios. Se você quiser praticar mais, vou deixar aqui nos comentários a lista de exercícios para você praticar isso. E a gente se vê na próxima aula. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se tirar alguma dúvida de uma questão da lista, também pode tirar. E se você gostou dessa aula, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha para um amigo que você sabe que vai estar estudando também essa matéria. E desejo você bons estudos. Qualquer dúvida, mais uma vez, repito, não deixe sua dúvida passar, coloca aí nos comentários e até a próxima, pessoal.